Fala galera, professor Juarez aqui de novo para mais uma aula de geografia, beleza? A gente vai começar a parte agora dos Estados Unidos, tá? Falando principalmente do território e da população estadunidense, beleza? Primeiro de tudo, galera, é que esse espacinho aqui que vocês estão vendo vai representar, né, o território dos Estados Unidos, tá? Esse é o espaço de hoje, obviamente, tá? Que a gente consegue ver aí que temos 50 estados, são 48 em terras contínuas e 2 estados que não estão em terras contínuas, o Alasca e o Havaí, tá beleza? Uma coisa curiosa é que todo o processo de ocupação dos Estados Unidos, ele envolve uma expansão territorial muito grande. Vamos lembrar um pouquinho das aulas lá de história, óbvio que sou eu para falar de aula de história aqui, mas vamos só relembrar um pouquinho para a gente poder contextualizar o cenário que a gente vai ter, principalmente em relação à população. Galera, Estados Unidos, ele começa numa fração de terra que é só aqui, ó. Só esse pedacinho aqui inicial que a gente vai chamar de 13 colônias. Foi quando os europeus, né, as pessoas que vinham ali do Reino Unido, começaram a se instalar nos Estados Unidos. Nas 13 colônias, primeira ocupação, porque era uma ocupação mais fácil de ser feita naquele momento, beleza? Os caras saíram da Europa, chegaram ao leste da América do Norte, ocuparam esses territórios e começaram a desenvolver as suas vidas cotidianamente, tranquilo, vivendo, plantando, construindo cidade, desenvolvendo o espaço. Lembra, o processo de ocupação dos Estados Unidos é um processo bem diferente do nosso processo aqui no Brasil. A gente, enquanto colônia, nós fomos uma colônia de exploração. Nós fomos uma colônia para plantar, para desenvolver riqueza, para essa riqueza ser captada e explorada lá fora, e vendida, comercializada, e para o dinheiro ficar com eles. Diferente do que aconteceu em boa parte dos Estados Unidos, galera. Óbvio, teve exploração nos Estados Unidos? É claro que sim, eles eram colônia, óbvio que teve exploração. Só que a maior parte da população que estava ocupando esse espaço era uma população que buscava o quê, galera? Se instalar nesse território. Era uma população que buscava ocupar esse território e desenvolver a vida nesse espaço, beleza? Então, ao desenvolver esse método diferente, né, de ocupação, os estadunidenses começaram a buscar o alargamento, começaram a buscar o crescimento do território. Então eles começaram a fazer um processo de marcha para o oeste, eles começaram a buscar outras regiões, migrar para outras regiões, ocupar o centro do território, conquistar terras de indígenas, destruir pelo caminho a natureza, pegar terras, por exemplo, dos mexicanos. Então eles foram colonizando, crescendo o território, até chegar no que nós temos hoje, beleza? Então vale a pena a gente ressaltar algumas características dessa ocupação e vale a pena a gente destacar algumas coisas em relação ao território dos Estados Unidos. Principalmente o que, galera? Que os Estados Unidos é o terceiro maior país em relação ao tamanho continental, beleza? Os Estados Unidos só está atrás de Rússia, que é o primeiro, e está atrás do Canadá, que é o segundo. Depois disso, eles são o terceiro, com 9.833.517 quilômetros quadrados. Ou seja, eles têm terras muito, muito grandes. Eles têm muita proporção de terras, né? Pegando do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico. Beleza? Ocupando uma grande quantidade aí de espaço, beleza? Vale a pena a gente destacar essa relação aqui com o relevo. Galera, o relevo ali da parte leste dos Estados Unidos, ele é um relevo mais antigo. Ele é um relevo que tem uma grande propriedade ali. Por ser antigo, ele tem muitos minérios, ele tem muitos recursos naturais, tá bom? A gente chama essa partezinha aqui dos Estados Unidos, tá? Essa partezinha, de Montes Apalaches. Galera, nesses Montes Apalaches, que não são tão elevados assim, a ocupação se deu de forma muito mais simples, de forma muito mais fácil, beleza? Posteriormente ao Montes Apalaches, indo em direção ao oeste, a gente vai encontrar uma grande planície central, uma grande área central do território dos Estados Unidos. Depois, galera, vem uma cadeia de montanhas, tá? As montanhas chamadas de montanhas rochosas, tranquilo? E posteriormente, nós temos a Serra Nevada e a cadeia da costa lá do Pacífico. Ou seja, a parte mais fácil de ocupação dos Estados Unidos, ela se dá na parte leste. Ela se dá onde começou aqui as 13 colônias. A parte mais difícil de ocupar os Estados Unidos se dá na região mais montanhosa, que tem desertos, que tem áreas mais secas, que tem áreas que são muito mais frias, beleza? São áreas de difícil ocupação por conta do relevo, por conta das condições climáticas muitas vezes,
beleza? Então, é uma característica física que vai influenciar diretamente sobre a ocupação do território. Por quê? Galera, embora tenha algumas dificuldades dentro dos Estados Unidos, a população é também a terceira maior do mundo. Eles só estão atrás de China e de Índia. China em primeiro lugar, com 1,4 bilhões de pessoas, a Índia em segundo com 1,3 bilhões de pessoas, e os Estados Unidos têm aproximadamente 326 milhões de habitantes, tá? E é curioso a gente falar aí que esses habitantes vão ser majoritariamente brancos, tá? Mais 75% da população é branca, beleza? Nós temos ali por volta de 13% de população negra nos Estados Unidos, tá? 6% de asiáticos, e a gente vai ter também uma proporção muito pequena dos povos nativos, tá? E dos povos também que são do Alasca, os indígenas dos povos nativos do Alasca, chegando ali a 1%, tá? A outra quantidade de pessoas que nós temos, obviamente, ela vem principalmente de hispânicos, de latinos, de pessoas que migram para os Estados Unidos, buscando uma vida melhor, buscando aquele American Way of Life, aquele sonho de vida estadunidense, aquele sonho de vida americano, beleza? Essa é a ideia da população que nós temos, do tamanho e da distribuição em relação às etnias presentes nos Estados Unidos. Óbvio que essa maioria de pessoas brancas, né, dentro dos Estados Unidos vai trazer alguns problemas internos bem interessantes que a gente vai discutir daqui a pouco, beleza? Antes disso, a gente precisa falar sobre a distribuição da população. Vamos lá. Lembra que eu falei com vocês que a população se instala na parte leste dos Estados Unidos? Então, essa ocupação que vem desde as origens do território, nas 13 colônias, ainda vai ser mantida até os dias de hoje, tá? A gente vai ter, por exemplo, a região do Nordeste dos Estados Unidos, que tem Boston, Washington, Nova York, Filadélfia, que é hoje ainda a região mais habitada daquele território. A maior quantidade de pessoas ela vai estar localizada nessa região, tá beleza? Próxima também da área dos Grandes Lagos, que fazia conexões e comércios muito importantes com o Canadá, tá beleza? Do outro lado dos Estados Unidos, na parte oeste, a gente também tem uma grande concentração populacional, beleza? Primeiro, o Nordeste e a parte oeste dos Estados Unidos, que tem uma grande concentração populacional. Nas cidades de San Diego, São Francisco, Los Angeles, que também crescem muito ao longo do tempo, beleza? Virando hoje um espaço bem diferenciado. Olha aqui. Então, quando a gente olha a densidade demográfica, os Estados Unidos é mais densamente ocupado nessas regiões aqui, ó, que nós falamos que tem Boston, Nova York e Washington, tá vendo? Pegando um pouquinho de Pittsburgh, pegando um pouquinho de Chicago também como grandes ocupações, e a gente pega desse outro lado aqui, ó, Los Angeles, San Diego, São Francisco, também como espaços relevantes em relação à população. Como vocês podem observar, o meio aqui dos Estados Unidos, galera, essa região aqui do meio, é uma região que vai ter uma baixa quantidade de pessoas graças a eventos climáticos, né? São áreas desérticas ou montanhosas que tornam difícil a ocupação do território, beleza? Já que a gente falou dessas cidades aqui, que são bem grandes, tá? A gente não pode deixar de falar que hoje elas são muito ocupadas, não no campo, mas nos espaços urbanos, beleza? São metrópoles gigantescas, metrópoles que influenciam várias regiões em volta delas, ao entorno delas, beleza? São regiões concentradoras que acabam formando um processo que a gente chama de megalópole. Galera, o que é uma megalópole? É quando duas metrópoles fazem aquele processo de fusão, quando duas metrópoles elas se conectam, elas estão muito próximas, as trocas entre elas são muito intensas, dinâmicas, diárias, a todo momento acontecem, beleza? Elas fazem o famoso processo de conurbação. Quando a gente tem esse processo de conexão entre metrópoles, tá? A gente vai chamar de megalópole. E os Estados Unidos é um país incrível em desenvolvimento urbano e é um país que vai apresentar 3 principais megalópolis. Quais são elas? Nós temos Boswash, que liga Boston a Washington, beleza? Passando ali por Nova York, obviamente, que é a maior cidade em relação à população dos Estados Unidos. Nós temos lá na costa oeste um espaço chamado de San, que liga San Diego a São Francisco, naquele espaço lá da Califórnia, tranquilo? E nós temos ali na região próxima ao Nordeste dos Estados Unidos, próximo ao Grandes Lagos, né? Uma área que tinha muita indústria no passado, principalmente uma indústria automobilística, nós temos uma megalópole chamada de Chippewa, que liga
Chicago a Pittsburgh, trazendo uma importância muito grande também para esse espaço. Show de bola? Vamos seguir, galera. Olha só, uma outra questão que envolve a população são os migrantes, galera. Os Estados Unidos hoje é o principal país atrativo em relação a migrações, atrativo em relação a pessoas que estão vivenciando problemas em outros lugares. E a gente precisa lembrar o quê? Que hoje nós temos guerras, conflitos, nós temos pessoas passando fome com escassez de elementos naturais, de água, qualquer coisa do tipo. E muitas delas têm no imaginário os Estados Unidos como o lugar das oportunidades. Então eles buscam intensamente migrar para os Estados Unidos e ocupar aquela região. Principalmente pessoas que saem da Índia, pessoas que saem da China, cubanos também e mexicanos, tá? Já que o México é o país emergente que faz fronteira com os Estados Unidos, tá? Então a chegada ali no território estadunidense é mais fácil para essa população que migra de forma não autorizada pelo governo. Tranquilo? Gerando uma grande quantidade de preconceitos com essas relações, com essas pessoas que migram para o espaço, tá? Os migrantes que entram de forma não autorizada no território, que entram de forma muitas vezes chamada de ilegal, tá? Eles são super maltratados dentro dos Estados Unidos, sofrendo muito com processos xenofóbicos, tá? Quando há aquela aversão, quando as pessoas não gostam do estrangeiro, não querem o estrangeiro próximo, beleza? Embora essa população estrangeira que atua nos Estados Unidos, ela seja extremamente importante para a manutenção e para o funcionamento do país. Se não tivessem esses estrangeiros fazendo serviços básicos e serviços mais difíceis de serem executados, tá? Mais brutos, sabe? Com um salário menor, seria impossível ter um funcionamento adequado da população estadunidense. Beleza? Por último, a gente vai abordar aqui a questão da desigualdade social. Galera, por conta, né, dessa colonização, por conta também de um histórico muito parecido com o Brasil, de ter sido um país escravocrata, de ter muita desigualdade social, tá? A gente passa a vivenciar até os dias de hoje, tá? Que algumas populações não vão ter acesso à infraestrutura, não vão ter acesso, por exemplo, a serviços que são básicos. Porque diferente, por exemplo, do Brasil, nos Estados Unidos, galera, a gente não vai ter um serviço universal e público, hospitalar, por exemplo, de saúde, tá? E isso já acarreta desigualdade social. Você não tem determinados serviços que o Estado poderia oferecer e não oferece. Os serviços acabam sendo privados. Então as pessoas, para sobreviver, as pessoas para manterem as suas vidas, elas acabam gastando demais, elas acabam colocando basicamente todo o salário para isso. E desenvolver a sua vida, manter uma vida mais estável, se torna muito difícil, tá? Tendo vários guetos, vários espaços mais empobrecidos, da mesma forma que acontece aqui no nosso país. Tá tranquilo? Galera, por hoje é só, tá? Mantenha os estudos em dia. Se não entendeu direito, volta no vídeo, assiste. A gente conversa depois na nossa aula online, tá? Para tirar as dúvidas finais, para continuar falando da matéria. E até a próxima, galera. Beijão. Tchau, tchau.